Boa tarde, pessoal. Esse é mais um trabalho do programa Encontro com a Família. Vamos agora, neste momento, trazer a todos os nossos seguidores do nosso programa Encontro com a Família no YouTube. Mas de primeira mão, eu quero primeiro agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui falando com você e trazer até vocês alguns esclarecimentos acerca de algumas coisas que estão acontecendo no mundo, de uma forma em geral. Mas por que não dizer principalmente no nosso país brasileiro? A você que conhece de lei, a você que também não conhece de lei, mas gostaria de entender e compreender o que é lei, como elas são feitas, para que elas são feitas, nós vamos estar dando uma apanhada aqui para você acerca do que agora está acontecendo no país brasileiro. Neste exato momento, nós estamos passando um momento difícil de risco da nossa democracia brasileira. Até porque passamos alguns anos aí sobre muitas divergências políticas e até mesmo, por que não dizer, de falta de entendimento e conhecimento. Eu principalmente, não sei você. Mas vamos para o que é real. Eu nunca vi acontecer o que vem acontecendo nessas políticas desses últimos dias. Mas agora eu estou vendo a realidade do cumprimento das Escrituras, né? Que diz: o sujo suja-se ainda, e o limpo limpa-se cada vez mais, né? Então quem é sujo vai continuar sujo, quem é limpo vai continuar limpo, cada vez mais limpo, praticando a justiça. Chegando um teor de raciocínio, o que está acontecendo com as leis brasileiras, de 1988, que é a Constituição Federal, é uma desconstituição, eu posso dizer logo assim, tá? Desconstituindo a Constituição, porque uma vez que a pessoa for julgado e condenado, ele tem que ir para a cadeia, pagar pelos seus crimes que ele cometeu, né? Desde que eu entendo de lei, essa é a realidade. Só que no país brasileiro, temos aí uma lei de ficha limpa, que foi proposto no Senado Federal, lei, mas ela não está sendo cumprida. Isso é o meu medo. Por quê? Eu acho que se a pessoa comete um crime, ele tem que pagar por ele. Ele tem que ficar lá até que pague pelos seus crimes. E depois de sair de lá, ele tem que provar que ele está mudado e que está ressocializado. Outra coisa que aconteceu há muitos anos atrás, que espero que agora no governo Jair Messias Bolsonaro, mais 4 anos, que se Deus quiser vai ser eleito, não aconteça, é fazer o que o PT fez atrás, abrindo muitas portas de endividamento para quem não tem capital de giro para poder cumprir com as suas obrigações. Então, quer dizer, você abrir uma porta de facilidade de você fazer um empréstimo, sendo que você não tem um capital para que você possa cobrir aquela dívida que você fez, é te levar ao fracasso. E foi justamente isso que o PT fez na época do Lula e da Dilma. Tá? Abriu porta para que todo mundo pudesse comprar à vontade. O que aconteceu? 60 milhões de pessoas endividadas. Por quê? Porque foi muito fácil pegar dinheiro. Eu mesmo, na minha época, quando teve essa facilidade, eu me endividei. Estou terminando de pagar minhas dívidas agora, há 20 anos atrás. Entendeu?
vou dizer bem assim que praticamente tive que deixar de pagar as minhas contas para mim não morrer de fome, porque se eu pagasse as contas, eu passava fome. Então, quer dizer, eu vi aquela facilidade fácil de pegar dinheiro emprestado, abriu, escancarou. Tem muita gente que comprou carro, comprou casa, abriu aquela facilidade. Mas você imagina que está aí agora no ranking 60 milhões de pessoas endividadas. Agora eu te pergunto, esse governo era bom ou é ruim? Ah, mas alguém pode dizer, mas o governo foi bom para certos tipos de pessoas e foi ruim para outros tipos de pessoas. Certo é que o fato da verdade, a bem da lei, é que não se pode induzir ninguém ao erro. Então, quer dizer, foi um crime que o governo, na época do PT, cometeu. Ele cometeu um crime de responsabilidade, porque o ato público, quando é divergente, a compatibilidade de ganho da pessoa, abrindo uma sustentabilidade fracassada a um método de consumo exagerado, você está facilitando o erro, a pessoa a levar até mesmo o suicídio. Né? Então tem gente que está se suicidando nas dívidas por devido às facilidades. Certo é que cada um tem que ter o seu próprio raciocínio para saber o que faz e o que não faz. Mas veja bem, a pessoa se encontra numa situação difícil. Aí vem uma pessoa oferecendo uma coisa fácil, como foi o caso do Lula, na época dos governos do Lula. É lógico que a pessoa está vendo aquela facilidade e vendo a oportunidade dele sair do sufoco, ele vai pegar aquele dinheiro. E muitas vezes sem planejamento, sem condições alguma de pagar. E isso tudo foi facultado na época do PT. Tá? Então, quer dizer, um dos erros grandiosos do PT foi esse, a facilitação sem compatibilidade de bem ao análise financeiro de cada pessoa. Os bancos deu uma facilidade muito grande e muita gente se endividou. Então, quer dizer, quando o governo traz um sistema de facilidade e não dá respaldo, ele é um incompetente, né? Um governo que não importa com as pessoas. Até me lembro muito bem, nessa época, que vários amigos meus chegaram até de suicidar. Por quê? Se endividou e não pôde pagar a dívida. E as cobranças dele, e aí não tinha como pagar, eles acabaram suicidando. Quer dizer, quem foi culpado de tudo isso aí? Foi o planejamento estrutural de um governo que fazia as coisas sem pensar. Pensando, sim, só em si próprio e em colocar o seu pleito em outra oportunidade, como ficar aí 14 anos no governo. Tá? Estou pedindo a Deus e orando ao Senhor para que o Jair Messias Bolsonaro não possa fazer o mesmo que o Lula fez, endividar a população. Abrir um empréstimo ou abrir uma facilidade, mas com responsabilidade, onde tem ali uma assessoria para assessorar essa pessoa que está pegando esse dinheiro emprestado, para que não aconteça as desavenças que aconteceu nos governos políticos. Falando de leis e diretrizes orçamentárias, dentro do parâmetro de gastos de consumos de todos os estados e municípios, nós vejamos que ali nós temos ali um planejamento de orçamento. E esse planejamento de orçamento, ele tem critérios de responsabilidade. E isso os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios, os vereadores, os deputados estaduais, não estão colocando isso bem às claras para a sociedade. Por que eu estou dizendo que não está colocando bem às claras? Porque o sistema de imposto, ele é fechado. Isso não está claro para todo mundo saber o que está certo ou o que está errado. Quem sabe se esse orçamento está sendo fechado na exata ou se ele está fechando aleatoriamente. Como exemplo, o governo, a prefeitura ou o governo do estado arrecada X, mas eles colocam só X dentro do orçamento, mas na verdade pode ter dado mais que X, e é o contraditório daquilo que é a realidade do planejamento de orçamento.
Chegando à finalidade e denominador desta questão que eu estou acabando de falar para você aqui, é que eu acho que esse fechamento desse planejamento de orçamento não bate. Não bate, porque senão a gente não ouviria falando nos meios de comunicação que sobrou tantos milhões. Não existe isso aí. Se o orçamento é fechado, é fechado. Exemplo, o fechamento do orçamento, vamos supor 2 trilhões. Tá? O que vai se encaixar dentro desses 2 trilhões, ou bilhões, ou milhões, não sei qual seria o fechamento do orçamento. Mas vamos colocar como base, vamos supor, 2 bilhões, né? Que arrecada o município, ou o estado, ou a federação, seja lá como for. O que é incluso nesse orçamento? É que só pode gastar X, né? Então, dentro desse gasto de X, tem que estar incluso todos os parâmetros de orçamento. O que é os parâmetros de orçamento? Saúde pública, educação, segurança, lazer, saneamento básico, não sei se eu falei, mas vou falar de novo, saúde pública, e um planejamento social onde inclui o sistema social para o amparo legal das pessoas que são vulneráveis. Então, quer dizer, esse orçamento ele tem que estar incluso dentro desta inclusão desse fechamento, que seria o ideal, conforme manda a lei da Constituição e a lei que diverge sobre o orçamento anual. Né? Então, quer dizer, há muitas coisas escapando entre os dedos. Agora, eu quero propor a minha opinião, não que seja a opinião política ou da maioria, tá? A minha opinião seria o seguinte: segundo turno de eleição é só os 2 presidentes. Seria uma eleição um dia para um dos candidatos, então só ia ali votar os eleitores do Lula, aí no outro dia seria a eleição para o voto do Bolsonaro. Aí dava para se divergir certinho quem é quem. Tá? Isso seria a minha ideia, não quer dizer que isso aí seja proposto ou que esteja na realidade da nossa política brasileira. Mas eu gostaria que fosse assim. Abraço a todos e fique com Deus. Esse foi mais um trabalho do programa Encontro com a Família.